Primavera Saúde no ar e o tema que vamos tratar hoje é sobre efizema pulmonar. Estou recebendo o Dr. Renato Matos, que é o nosso convidado de hoje para nos ajudar nessa difícil missão de esclarecer o que é essa doença, né? Doutor, seja muito bem-vindo à Primavera Saúde. Obrigado, boa tarde, Morgana, boa tarde a todos. Bom, doutor, para a gente começar esse bate-papo e tentar entender um pouquinho exatamente o que seria esse enfisema, vamos tentar definir exatamente o que seria isso? Enfisema é uma parte de uma doença que nós chamamos de DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Enfisema seria mais a alteração anatômica, né? O pulmão é cheio de alvéolos, são cheios de saquinhos, né? Nós temos em torno de 300 milhões de alvéolos. E a troca entre o oxigênio e o gás carbônico se faz na parede desse alvéolo. Como se nós tivéssemos uma casa com diversas paredes, toda a tubulação é dentro da parede. Por alguns motivos, o tabagismo é o mais comum deles, né? Existe uma destruição dessa parede, então aqueles saquinhos, aqueles alvéolos, eles ficam muito mais espaçosos, muito maiores. Então o enfisema seria essa dilatação dos espaços aéreos, né? Seria um termo mais de patologia. O DPOC, que é essa doença pulmonar obstrutiva crônica, ele é uma mistura do enfisema, essa alteração estrutural do pulmão, com a bronquite crônica. 90% dos casos aproximadamente são secundários ao tabagismo. Agora, existem casos de DPOC que são provocados por exposição a poeiras no ambiente de trabalho, por exemplo. É bastante comum pessoas que também trabalham com fogo, né? Pessoas da serra, por exemplo, que usam muito fogão a lenha, muita lareira, às vezes têm doenças pulmonares tão severas quanto o tabagismo provoca também. E é comum, doutor, essa doença no consultório? Bastante comum, bastante comum. O DPOC, vamos chamar assim, já englobando essas duas doenças, né? É uma das causas mais importantes de morte no mundo. Perde para câncer, perde para doença cardíaca, em seguida o DPOC já vem incomodando as pessoas. É uma doença extremamente prevalente no mundo. Como que ele acaba se desenvolvendo no organismo, né? Do ponto de vista clínico, a pessoa geralmente tem essa história de tabagismo, ou exposição à poeira, ou exposição à fumaça, e começa a ter uma dispneia, uma falta de ar progressiva, que vai se intensificando ao longo dos anos. Além da falta de ar, é comum a tosse e também chiado no peito, né? Esses são os sintomas básicos. O diagnóstico geralmente é feito através de um exame que nós chamamos de espirometria. É um exame que a pessoa sopra num aparelho, ali nós medimos uma série de parâmetros, né? E juntando a história clínica, o aspecto radiológico e essa espirometria, geralmente se fecha o diagnóstico do DPOC. Como que dá para perceber que a doença realmente está evoluindo? O paciente ele consegue perceber isso? Consegue, às vezes assim, nem sempre é muito fácil isso. O tabagista, que é, né, a causa mais comum, também tem doenças cardíacas, que também dão falta de ar. Então, quando o paciente chega para investigar o porquê que está com falta de ar, por isso é importante um clínico experiente, né, que saiba, não, se eu tenho doença pulmonar, se a doença é só DPOC, ou se eu tenho doença pulmonar e doença cardíaca, o paciente que tem problemas isquêmicos, né, no coração também tem falta de ar, os sintomas são muito parecidos. O paciente tem insuficiência cardíaca, coração inchado, que as pessoas chamam, também tem falta de ar. Então, existem diversas doenças que provocam isso. Então, nós, além da história clínica, nós nos baseamos em exames complementares e principalmente a espirometria. Você já deu uma pincelada, né? Mas quais são as principais causas dele, né? É basicamente essa questão mesmo da poeira, do cigarro, que está presente, não tem como dizer que não, né? Como você mesmo citou, está na maioria dos casos. Né? Sim, de longe o tabagismo é a causa mais frequente, né? Isso se sabe de uns anos para cá, né? Até a década de 40, 50, as pessoas não tinham essa noção que o tabagismo fazia tão mal. Eu tenho pacientes, a gente recebe hoje pessoas na faixa dos seus 80 anos, 80 e poucos, que começaram a fumar com 6 anos de idade, 7 anos de idade, e o próprio pai que ensinava, né? Vai lá acender o palheirinho para o pai, e eles começavam a fumar, as pessoas não tinham noção disso. A própria comunidade médica se deu conta dessa associação depois, né, de muito tempo já, né? Década de 50, por ali, que as coisas começaram a ficar mais evidentes. Agora, pessoas que trabalham com muita poeira também podem desenvolver DPOC. Pessoas que lidam, como nós conversamos, com fumaça, né, principalmente fogão a lenha, também desenvolvem, chama queima de biomassa, né, também desenvolvem doenças extremamente severas. Essas são as causas mais comuns.
Existem situações genéticas, existe uma enzima que nós chamamos de alfa-1 antitripsina, que está ausente em alguns pacientes que desenvolvem formas graves de enfisema também, mas de longe, o tabagismo é o agente mais frequente. Predomina, né? De longe. Agora, doutor, falando em questão de sintomas, né? Quais são os principais sintomas, tirando a falta de ar, que você também já acabou citando, né? O mais importante é a falta de ar, né? A pessoa que começa a ter falta de ar em situações que normalmente ele não tinha, né? A pessoa ia até na igreja normalmente, agora já começa a ter dificuldade. Tem escada em casa, começa a ter dificuldade a subir a escada. E até graus mais avançados, né? Tem pessoas que têm dificuldade em tomar banho e tem pessoas com doenças mais graves que têm falta de ar mesmo em repouso. Essa é a sintomatologia mais importante. Essa doença é uma doença progressiva. Quando a pessoa para de fumar, a velocidade de progressão se faz de uma forma mais lenta, mas mesmo nessas situações a progressão se faz. A tosse é um sintoma muito frequente. Eu tenho tosse do cigarro. Não é tosse do cigarro, tem tosse é doença. Né? E muitas vezes chiado no peito, também é outro sintoma que é bastante frequente. Bom, doutor, tem uma pergunta aqui que nessa conversa, nessa explicação, acaba me fazendo refletir. Se não, a própria pessoa que às vezes acaba convivendo com um pouco mais de fumaça por causa da chaminé e tudo mais, a questão da pessoa que tem o fumante, que acaba convivendo com o fumante, não é fumante, mas acaba convivendo e acaba inalando, né, aquela fumaça, tem esse mesmo risco? É menor, mas tem. É o que nós chamamos de fumante passivo, né? É muito frequente. Hoje as pessoas já cuidam, evitam fumar dentro de casa. Mas alguns anos atrás era muito comum que o marido fumasse, fumava dentro do quarto, fumava dentro de casa, e a mulher que nunca fumou acaba tendo doença. Nós encontramos isso com bastante frequência. Então o tabagismo passivo é uma situação também muito importante nessa situação. Tem gente que tem hábito até mesmo dentro do carro, né? Dentro de do carro. acabar, os passageiros também. Sim, isso é muito frequente. O tabagismo é uma situação muito difícil de ser controlada. Né? Existem remédios que ajudam, mas sempre é um processo difícil do abandono. E talvez assim, talvez não, com certeza, a situação mais importante para quem já desenvolve a doença é o abandono do tabagismo. Porque o que os remédios fazem? Os remédios controlam um processo inflamatório. Agora, o cigarro produz reação inflamatória. E eu tenho alguns pacientes que têm graus extremamente severos de DPOC, são pacientes que vivem 24 horas com oxigênio e de vez em quando eles vão dar uma paradinha para dar uma fumadinha, né? Então é muito complicado, né? O abandono do tabagismo é muito complicado, mas sempre é possível. Depende principalmente de uma vontade, quero mudar a minha vida, como qualquer droga, né? Sim. Mas pacientes com doenças graves muitas vezes voltam a fumar porque realmente o vício provocado, a dependência provocada pela nicotina é extremamente potente. Agora falando um pouquinho sobre a questão do diagnóstico, né? Como é que ele é feito? Ele é clínico? Tem exames que acabam auxiliando vocês a chegar a essa conclusão? Sempre o diagnóstico inicialmente é clínico, né? Nós temos que conversar com o paciente, levantar todas essas situações da vida dele. Alguns pacientes que tiveram asma no passado e fumam, a gente chama isso de síndrome overlap, é uma situação mais complicada, aí mistura asma, bronquite crônica, enfisema. Muitos desses pacientes desenvolvem câncer de pulmão, né? Então a associação DPOC e câncer de pulmão é extremamente frequente também. Então nós nos valemos basicamente da história do paciente, do exame físico do paciente. Ali se avalia uma série de fatores, ausculta pulmonar, níveis de oxigênio. Existe um aparelhinho que chama de oxímetro de pulso, que a gente já consegue avaliar a gravidade da doença por ali. O grande exame é a espirometria. Alguns pacientes a gente usa um outro exame chamado de pletismografia, que dá mais informação. Um raio-x de tórax para descartar outras doenças e muitas vezes a gente também usa a tomografia principalmente para analisar se já há risco de câncer de pulmão para acompanhar a evolução da doença também. Quais os tratamentos hoje mais adequados, né, quando você acaba falando dessa enfisema? Depende do grau, né? Primeira coisa, evidentemente, é abandonar o cigarro. Que é a parte mais difícil da história, né? E os remédios são medicamentos que são utilizados de acordo com a gravidade da obstrução do brônquio. Não existe nenhum remédio que interfira no enfisema. Enfisema é uma alteração estrutural irreversível. Quebrou a parede, não tem como levantar aquela parede novamente, né? Então o enfisema não vai mudar.
pode não progredir mais com essas medidas. O que se faz é o tratamento basicamente da bronquite. Esses pacientes têm o brônquio muito inflamado, em função desse brônquio inflamado, ele tem dificuldade de esvaziar o pulmão, então ele tem o que nós chamamos de hiperinsuflação. Por incrível que pareça, esses pacientes com enfisema têm mais ar no pulmão do que uma pessoa normal. E essa dificuldade de expulsar o ar faz com que o diafragma, esse músculo que nós temos entre o abdômen e o tórax, ele fique mais rebaixado. Então, o movimento do diafragma que faz que o pulmão fique inflado, ele se faz de forma mais difícil. Então, esses pacientes têm mais ar no pulmão, mas não conseguem fazer essa mobilização de forma adequada. Em função disso, progressivamente vai baixando o nível do oxigênio e, em situações mais graves, aumentam os níveis de gás carbônico também. Muito bem. Nós vamos para um intervalo bem rapidinho e voltamos já já. Estamos de volta, participe com a gente, o telefone é 3442-2012 ou ainda através de mensagem no WhatsApp no número 98-505-6342. Deixa o recadinho para lá que a gente vai estar esclarecendo aqui ao vivo. E lembrando também que nós estamos no Facebook agora ao vivo e você pode participar com a gente por lá também. Deixa uma mensagem lá, um comentário que a gente vai estar respondendo assim que possível. É muito importante a sua participação. O tema de hoje é enfisema pulmonar. Bom, doutora, a gente acabou saindo do intervalo falando um pouquinho sobre tratamento, né? Existem tratamentos alternativos que podem acabar auxiliando? Claro, a gente falou sobre o que realmente resolve, mas existe alguma coisa que pode acabar auxiliando ao redor de tudo isso? Sim, então, como nós conversamos, o tratamento básico são broncodilatadores. Hoje nós temos broncodilatadores extremamente potentes, extremamente simples de serem utilizados, se usa uma vez por dia. Problema que geralmente são um pouco mais caros. Tem alguns pacientes que têm que usar, aí depende da gravidade, corticoide. Então, existem diversas formas de tratamento mais convencional. Uma coisa que é fundamental para esses pacientes é a atividade física, né? São pacientes que, em função do quadro pulmonar, são sedentários, né? Ele vai fazer algum esforço, cansa, ele para de fazer. E isso, ao longo de muitos anos, né, isso leva a uma atrofia muscular muito grande. Então, esses pacientes têm que ser recondicionados. Então, isso pode ser feito em casa, de uma maneira mais simples, mas para aqueles pacientes mais graves, a gente tem o que nós chamamos de reabilitação pulmonar. É uma estrutura, né, nós temos isso na nossa clínica, é uma fisioterapeuta que faz isso, é uma estrutura específica para isso, é como se fosse uma academia para quem tem doença de pulmão. Então ele faz todo o condicionamento aeróbico, em esteira ou em bicicleta ergométrica. Muitos têm que usar oxigênio, porque baixa muito o nível de oxigênio durante a atividade física. É feita toda a parte de reforço muscular, existem diversas técnicas. Nós usamos lá o Pilates, que trabalha muito a parte de reforço muscular e alongamento. Isso muda muito a vida desses pacientes. Não adianta só abrir o brônquio, né? Eu sempre comparo com meus pacientes, assim, é como se tivesse um tanque de gasolina que está com problema. Não adianta eu aumentar ali o furinho de botar a gasolina e deixar o carro na garagem, né? Nós temos que fazer o motor funcionar. Então, a melhoria que se obtém com reabilitação pulmonar é uma coisa muito grande. Pacientes com doenças pulmonares crônicas necessitam de atividade física com muita regularidade e eles podem fazer muita coisa. Nós temos pacientes que têm dificuldades para tomar banho, que depois de um tratamento adequado e de uma reabilitação, caminham quilômetros, têm uma vida muito normal. Então a reabilitação pulmonar faz parte desse tratamento em todas as situações. Alguns pacientes que têm uma situação mais grave, eles precisam de oxigênio, né? Então existem níveis específicos que o fornecimento de oxigênio para órgãos vitais, para cérebro, para coração, para músculo, se faz de forma deficiente. Então esses pacientes, inclusive depende de certos critérios, eles ganham o oxigênio através de tubo, através de concentrador. O próprio governo fornece isso. Esses pacientes melhoram muito com oxigênio, mas são situações mais específicas. Tratamentos alternativos, assim, com ervas, essas coisas, não tem nenhum tratamento, acupuntura, homeopatia, não tem um tratamento que passou pelo crivo da ciência, né, dizendo que traga qualquer tipo de benefício. Perfeito.
Agora, falando na questão de cirurgia, né? Existe algum caso que acaba sendo indicado uma cirurgia, doutor? Existe. São casos mais graves, como nós conversamos, o enfisematoso tem mais ar no pulmão. Esse pulmão mais expandido dificulta a mobilidade do diafragma. Então, existem algumas cirurgias que tiram, a gente chama de enfisema bolhoso, que existem essa destruição da parede acaba criando grandes bolhas do pulmão. Então, o paciente tem uma bolha grande, a retirada da bolha traz um benefício muito grande. Dependendo do tipo de enfisema, se tira algum pedacinho do pulmão, de uma maneira mais simples, Sim. Isso também melhora a expansão da caixa torácica. Existem alguns procedimentos endoscópicos, né? São colocados algumas molinhas, algumas substâncias dentro do brônquio que fecha aquela parte do pulmão, colaba aquela parte do pulmão, também permitindo que isso se trabalhe mais. E em alguns casos mais extremos, o transplante de pulmão. O transplante de pulmão é uma situação que se usa só em situações muito específicas, principalmente aqueles pacientes que têm doença genética, aquela deficiência de alfa-1, pacientes jovens que não conseguem mais ter uma vida de qualidade com a medicação habitual, com oxigênio. Agora, é um procedimento de muito risco, é um procedimento de mortalidade muito alta, né? A sobrevida em 5 anos não é uma sobrevida muito alta. Então, assim, se eu sei que a probabilidade daquele paciente viver 5 anos, por exemplo, em média, seria 20%, se eu vou fazer um transplante e tem 50%, é um bom negócio, dá para pensar. Agora, se eu consigo levar esse paciente relativamente bem durante 5 anos com um tratamento mais convencional, geralmente o transplante é evitado pelos riscos, custos, dificuldade de acesso a pulmão para ser transplantado. É isso que eu lhe perguntar agora, como é que é essa realidade, né? Existe hoje uma fila para aguardando esse tipo de transplante? Muito grande, muito grande. Uma doença que a gente usa transplante com mais frequência é uma doença que nós chamamos de fibrose pulmonar. Né? Tem formas diferentes, a mais comum é chamada de fibrose pulmonar idiopática. Até pouco tempo atrás não existia nenhum tratamento que tivesse qualquer eficácia. Agora nós já dispomos de 2 medicamentos que reduzem a velocidade de progressão, mas muitos pacientes têm uma progressão muito rápida, geralmente a morte se dá em 3 anos desde o diagnóstico, então esses pacientes vão para a fila do transplante. Nós já, mesmo quando o paciente ainda está bem, nós já encaminhamos para ser feita essa avaliação do transplante, para caso a resposta ao tratamento não seja esperada, nós já tenhamos essa avaliação sendo feita. E muitas vezes, eu diria assim, talvez na maior parte das vezes, os pacientes morrem antes de conseguir o transplante. Existe uma logística mais complicada, geralmente esses pacientes têm que ficar próximos ao hospital onde vai ser feito o transplante. Né? O centro de referência nosso aqui é a Santa Casa, em Porto Alegre, né? Então essas pessoas geralmente têm que mudar daqui, morar ali pertinho, já existem alguns apartamentos que as pessoas já costumam alugar ali por perto, né? Então imagina, tu parar, largar toda a tua vida, morar em Porto Alegre e ficar esperando meses, anos às vezes, né? E são pacientes que às vezes estão usando 12, 13 litros de oxigênio, né? Então é muito complicado e é um pouco de sorte, né? O transplante de pulmão depende de um pulmão compatível, né? Então eu estou ali esperando, né? Morreu alguém que tem um pulmão adequado, que seja compatível com a minha situação, daqui a pouco estou na fila e existe uma fila que tem que ser seguida, né? Então é uma situação muito dramática isso, né? Extremamente dramática. Porque já envolve também o emocional, né? Tudo. Uma espera angustiante, né? Imagina. Porque tu vive naquela incerteza, né? Todo dia, será que hoje vem? Será que hoje não vem? Né? Então é muito, eu já tive pacientes que chegaram numa situação que não tinham mais condições de viver respirando com oxigênio, foram para a ventilação mecânica UTI e quando estavam na ventilação mecânica apareceu um pulmão. Né? Então numa situação dessa mais extrema, eles conseguem às vezes furar a fila, né? De uma certa maneira, né? Mas é uma situação muito complicada, muito extrema. Agora voltando um pouquinho para a enfisema, né? Existe alguma maneira de prevenir? Parar de fumar. Essa é a grande prevenção. Né? Trabalho em local com poeira e já tem, hoje todas essas empresas que trabalham com poeira em suspensão, eles têm que fazer nos seus funcionários, periodicamente, raio-x de tórax e um exame que chama de espirometria. Quando o médico da empresa, olhando esses exames periódicos, vê que aquela pessoa vem caindo função pulmonar,
essa pessoa tem que ser afastada daquele local de risco, né? Se tem muito contato com... o problema é que essas pessoas às vezes não já chegam em situações muito avançadas, né? Mas assim, tem enfisema e fica relacionado com o uso de biomassa, quer dizer, usa muita fogo em casa, fogão a lenha, tem que afastar dali, né? Então, o afastamento do agente causador, cigarro, local de trabalho ou fumaça, essa é a maneira de prevenção da doença. Vamos então para mais um intervalo, é bem rapidinho. Logo, logo estamos de volta. Estamos de volta, participe com a gente, o telefone é 3442-2012 ou ainda através de mensagem no WhatsApp no número 98505-6342. Deixe sua mensagem que nós vamos estar esclarecendo aqui. Lembrando também que você pode participar pelo Facebook, nos comentários, estamos ao vivo lá, então mande sua pergunta, sua dúvida que vamos fazer o possível para tirá-la. Bom, doutor, a gente está falando sobre enfisema pulmonar e como fazer, né, para evitar as possíveis complicações que possam aparecer nessa trajetória, né, nesse caminho. Primeira coisa, nós já repetimos, é parar de fumar, né? Esse é básico e é o mais difícil, né? Para a pessoa parar de fumar, primeiro ele tem que estar motivado. Muitas vezes essa motivação já é uma situação complicada. O paciente vai fazer uma avaliação e descobre que está com câncer de pulmão. E talvez o maior motivador é medo de morrer, né? Então, em situações como essa, muitos pacientes param de fumar, outros não. Outros pagam para ver. Estou com câncer, estou tratando e vou fumar. Existem algumas situações extremas que não há nenhuma perspectiva de tratamento. Eu acho que também não tem por que ficar brigando com o paciente para parar de fumar nessa hora. Mas aquela pessoa que se motiva a parar de fumar, existem diversas maneiras. Todos nós temos algumas coisinhas lá no fundo que dá para a gente trabalhar. Então é muito interessante a gente conversar. Hoje eu estava atendendo um paciente que já tem DPOC, que não consegue parar de fumar, e a mulher lembrou que ele tem uma filhinha de 9 anos que ele tem que acompanhar durante alguns anos. E aquilo ali mexeu com ele. Sim. Então, a partir dali a gente foi trabalhando, né? Vai querer ver a tua filha sofrendo com o teu sofrimento, vai querer uma filha vendo o pai preso num tubo de oxigênio, daqui a pouco o pai morrendo precocemente, e ali mexeu. Então, quando a pessoa encontra essa motivação, e aí nós temos que conversar com o paciente para buscar, cada um tem o seu lugarzinho que a gente pode trabalhar isso, fica muito mais fácil. Então, o mais difícil é, eu vou tentar parar de fumar. É fácil? Não, é muito difícil. Eu trabalhei muito tempo com pacientes com tuberculose, né? Muitas vezes são alcoólatras pesados, usuários de crack, maconha e fumam. Aí, em função da tuberculose, emagreceu 20 quilos, escarrando sangue, muita falta de ar, uma fadiga extrema, ele resolve mudar de vida. Consegue parar com cigarro, com álcool, consegue parar com o crack, com a maconha, não consegue parar de fumar. Em função do meu trabalho, eu atendia muita gente do presídio e sempre perguntava, né, o que faz falta? Só o cigarro. Os outros dá para negociar. Então, a dependência provocada pela nicotina é muito grande. E as pessoas têm que saber isso. É um processo fácil? Não é. Porque às vezes a mulher fica brigando, que tu é fraco. Que não é uma situação como essa. É muito difícil parar de fumar. Mas assim, a pessoa, eu vou tentar. Isso é o mais difícil, a pessoa, vou tentar. E muitas vezes tem que tentar 2, 3, 4 vezes. Geralmente a parada definitiva se faz na 4ª, na 5ª vez. Para essas pessoas que querem parar de fumar, existem medicamentos que fazem essa parada mais suave. A pessoa fica menos irritada, a mulher tem medo de engordar, então os remédios fazem com que essa pessoa engorde menos, fica menos irritadiço, aquela fissura reduz. Mas aquela mágica, um remédio que enjoa do cigarro que as pessoas procuram, não existe. Até, doutor, deixa eu só fazer uma colocação. Alguns anos atrás, eu encontrei com uma pessoa que era responsável fazia parte do INCA, e ele acabou me falando que eles estavam espantados com o número de mulheres que estavam fumando
usando do cigarro como uma alternativa para emagrecer. Sim. Então, chega ao ponto, né, de realmente as pessoas pararem e pensarem no que realmente vale a pena, né? Até que ponto que vale a pena eu botar a minha vida em risco se eu posso procurar 1000 alternativas hoje para emagrecer, né? Existem diversos tipos de exercício, não gosto de academia, tem dança, tem zumba, enfim, não tem desculpa. Se a pessoa procura no cigarro uma alternativa para fazer isso, me desculpa, não é uma desculpa, né? Todos têm uma desculpa. Briguei com o patrão, estou numa fase complicada do meu casamento, estou com um problema financeiro, sempre jogando o problema para frente. Então, essa tomada de decisão é fundamental. E eu sempre coloco assim, a medicação seria uma muleta. Se eu não quero caminhar, não adianta eu comprar uma muleta. Mas se eu quero caminhar, a muleta, a bengalinha vai ajudar. Então, a pessoa motivada, eu acho que essa conversa que nós temos com o paciente, buscando esses ganchozinhos, ajuda bastante. Agora, é muito difícil, mas poucos que realmente tentam de forma vigorosa não conseguem, né? Tenta 1, 2, 3, daqui a pouco vai parar. Né? Então, isso é uma coisa muito importante. Isso é a base de tudo. O cigarro não traz só problema pulmonar, né? Câncer pulmonar 90% ligado ao tabagismo, câncer de estômago, de rim, de bexiga, leucemia, então doenças cardíacas. Então o tabagismo realmente é uma situação extremamente complicada, né? Hoje boa parte das pessoas já tem essa percepção, mas muitos com essa percepção, não, porque não tem educação, tem cultura, tem conhecimento, mas mesmo assim é difícil. Mas aquelas pessoas que realmente querem parar de fumar, existem medicamentos que não são milagrosos, mas que fazem esse processo muito mais tranquilo. Doutora, agora essa questão do câncer é sempre bom a gente reforçar, porque quem acaba fumando por um longo período corre esse risco e ele sabe disso. E teve uma vez um médico que acabou falando para mim, eu falei assim, mas tem gente que parece que não se importa, parece que quer mesmo correr esse risco. Ele disse assim, chega para uma pessoa e fala para ela, câncer, 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 para ver se ela realmente vai ter certeza que ela quer seguir esse rumo, né? E realmente, eu acho que a pessoa ela não tem noção do risco, ou ela acha que com o outro acontece, comigo não. Sim, é comum, né? Eu dirigi alcoolizado, né? Uma série de situações de risco que as pessoas, comigo não vai acontecer, né? Agora é um problema extremamente grave, né? E aí muda completamente. E aí uma coisa interessante, câncer de pulmão, a gente só consegue curar quando faz cirurgia. Os outros tratamentos são tratamentos paliativos. A gente só consegue operar um paciente quando se descobre esse tumor numa fase muito precoce. Quando a pessoa já vem com um raio-x alterado, ou já está sentindo alguma coisa, está com dor, está com falta de ar, escarrando sangue, já é doença avançada. Então, aquelas pessoas que fumaram mais de 30 anos, uma carteira de cigarro por dia, chama-se de 30 anos maço, dos 55 anos ou dos 50 anos em diante, tem que fazer anualmente tomografia computadorizada de tórax. Assim como a mulher faz mamografia para diagnóstico precoce do câncer de mama, isso já existe também para o fumante. Então, aquele que não conseguiu fumar, ou mesmo aquele que já parou de fumar, que corre o risco de câncer, tem que procurar o seu clínico para anualmente fazer uma tomografia. Existe hoje tomografia que a gente chama de baixa dose, com uma radiação bem menor, e que isso muda completamente. É nessa hora que nós curamos esses pacientes. Então é fundamental, é fumante ou foi fumante, procure o seu clínico, o seu pneumologista e faça esse acompanhamento anual. Isso pode mudar completamente a vida dessa pessoa. Com certeza. Doutor, agora falando nessas questões do tratamento para parar, o que hoje tem disponível no mercado para acabar ajudando, né, sendo essa muleta, como você mesmo sabe? Do ponto de vista medicamentoso, existem basicamente duas drogas principais. A bupropiona, o BUP, que é um nome mais conhecido, o Champix, que é a vareniclina, que eles aumentam mais ou menos em 30% a probabilidade de parar de fumar. Então, assim, os números que nós temos, né, de 100 pessoas que tentam parar de fumar sem auxílio de medicação, em torno de 10% consegue. Ao final de um ano, dos 100 que tentaram, 10 conseguiram. Com a medicação, fica na faixa de 30%, 40%. Não é uma maravilha, mas é 3 vezes mais. Com certeza. Essas medicações, elas agem sobre o cérebro, liberando certas substâncias que dão prazer. Na realidade, a gente é viciado em dopamina. Então, o que a nicotina faz? Ela
é um intermediário, ela libera a dopamina que dá prazer. Então, eu busco dopamina que me dá prazer, como outras drogas também. Então, algumas drogas fazem isso, eles meio que enganam o cérebro também, liberando dopamina, como faz a nicotina. Também a gente usa a nicotina, existem diversas maneiras de usar a nicotina, né? Existe nicotina transdérmica, existe nicotina chicletezinho, então de acordo com a situação, com o grau de dependência, existem alguns marcadores de dependência. Aquela pessoa que acorda antes de tomar o café, já vai buscar o cigarro, essa é uma pessoa que tem um grau de dependência maior. Aquela pessoa que se por algum motivo ela acorda à noite, ela vai fumar, é uma pessoa que tem mais dependência. Então, existem algumas tabelinhas que a gente usa, inclusive, para avaliar o grau de dependência, para saber se ele vai precisar de medicação, mais medicação, associação de medicamentos. E aí, então, cada caso tem um tratamento diferenciado. Perfeito. Doutor Renato, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no Primavera Saúde. Nós que agradecemos a oportunidade, é um prazer participar do teu programa. Prazer é todo nosso. Eu deixo espaço aberto, não sei se o senhor quer fazer mais alguma colocação para a gente finalizar? Só chamar a atenção das pessoas, né, que fumam, que procurem seus clínicos, seu pneumologista para saber se já tem doença. Quanto mais precoce o diagnóstico, evidentemente maior o sucesso do tratamento, tanto em relação à prevenção de sintomas em função do DPOC, como prevenção do câncer de pulmão, que é uma doença extremamente frequente no nosso meio ainda. Muito obrigada. Vamos para o nosso momento de reflexão? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Primavera Saúde de hoje vai ficando por aqui. Nós voltamos semana que vem, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau.